Olá, eu sou Giovanni de Souza. Hoje são 27 de agosto de 2021, são 22 horas e 38 minutos. Lição número 2 da classe de jovens, Sinais da Segunda Vinda de Jesus Cristo. Este é o quarto trimestre de 2021 da classe de jovens, começando com a hora da revisão. Resposta número 1. Catástrofes naturais, aumento da rebelião e conflitos e aumento da maldade. Resposta número 2. Sim, diante do cumprimento dos sinais, podemos afirmar que em breve Jesus virá. Resposta número 3. É chamado de o grande sermão escatológico de Jesus. Resposta número 4. Jesus citou a geração de Noé. Resposta número 5. O verbo olhar significa perceber ou estar de sobreaviso. Texto do dia. Filhinhos, e já a última hora. Deve ser já a última hora. E como ouviste que vem o anticristo, também agora muito se tem feito anticristos, por onde conhecemos que é já a última hora. 1 João capítulo 2, versículo 18. Síntese. Ninguém sabe o dia em que se dará o arrebatamento da igreja. Esse dia não pode ser marcado, mas há consideráveis sinais que mostram a proximidade do dia do Senhor. O Senhor Jesus nos deixou alguns sinais para que assim venhamos ter fé de que realmente Ele virá. E por que ter fé? Porque muitas pessoas já não têm mais fé que o Senhor virá, porque não acreditam mais nos sinais, né? Introdução. Em breve o mundo será surpreendido com o desaparecimento súbito de um povo santo. E após o arrebatamento da igreja, teremos a grande tribulação. Um período de dores nunca antes experimentado. Não sabemos o dia que se dará o arrebatamento da igreja, mas Deus sempre avisa antecipadamente ao seu povo a respeito dos seus grandes feitos. E em relação à volta de Jesus, não é diferente. Jesus falou a respeito dos sinais, sofrimentos e calamidades que vão acontecer antes do arrebatamento. O mestre comparou as tribulações às contrações que são sentidas pelas mulheres antes do nascimento de uma criança. Jesus disse que seria o princípio das dores. O Salvador alertou aos homens para que observem os sinais que antecedem a sua segunda vinda. Alguns dos sinais são catástrofes da natureza, o surgimento de falsos cristos, falsos profetas, guerras, fome, pestes, etc. Estamos vivendo os momentos cruciais da história humana e a igreja não pode ficar indiferente. É, pois, momento de despertar, fazer escolhas corretas, pois o tempo do fim se aproxima. O homem sempre se questionou de onde ele veio e para onde ele vai. A questão do arrebatamento da igreja é uma verdade que não há como sair desta verdade. O arrebatamento do Senhor, o arrebatamento da igreja acontecerá. Nós não sabemos quando isso ocorrerá, não há possibilidade de decretar um dia. Jesus, quando foi certa vez perguntado sobre o dia, sobre o arrebatamento, ele disse que somente o Pai saberia. É bom entender por que Jesus não disse a resposta, por duas razões. Primeiro, porque ele estava falando como homem e não como Deus. E a segunda situação é que se ele dissesse exatamente o dia que iria acontecer tal fato, imagine o reboliço que seria. Imagina as pessoas iriam continuar vivendo numa vida de pecados, porque iria esperar, está muito longe ainda, na época de Jesus, né? Se Jesus vai voltar em tal tempo, então vai demorar muito, vou continuar aqui no meu pecado. E até mesmo nas gerações atuais, se a vinda de Jesus tivesse marcado para daqui a um pouco mais de tempo, o que as pessoas fariam? As pessoas continuariam a vida de pecado e quando estivesse perto da volta acontecer o arrebatamento, as pessoas aceitariam a Cristo como Salvador, para poder escapar e assim subir com o arrebatamento. Por essas duas razões que Jesus não mencionou o dia. Pois bem, então vejamos que há alguns sinais da volta de Jesus. Outra coisa interessante a se pontuar é que se Jesus, isso aqui é uma prova de que Jesus sabia e sabe quando é que virá, quando ele virá. Por quê? Porque ele deu sinais. Se ele deu sinais é porque ele sabe quando estava próximo. Ou seja, quando você vai para algum lugar, por exemplo, ou vai
direcionar uma pessoa para um determinado lugar. O que você vai fazer quando a pessoa não conhece o caminho? Você vai colocando ponto de referências. Em tal lugar vai acontecer isso, em tal lugar vai ter isso, ou vai ter um morro, vai ter uma montanha, vai ter uma árvore. Você vira à direita, você vira à esquerda, você vai dando as referências para aquela pessoa. Por que você dá as referências? Porque você sabe o local. Da mesma forma, o Senhor Jesus, Ele nos deu a referência porque Ele sabe quando se dará a volta dele. Por isso Ele nos deu algumas referências, alguns pontos. E estes pontos alguns deles são as catástrofes da natureza. Vemos que terremotos, maremotos, tsunamis acontecem, e isso é uma catástrofe natural, é uma catástrofe da natureza. Então veja que isso aqui é um sinal. Anteriormente não aconteciam essas coisas, pelo menos não da forma que acontece nos dias atuais, né? Vemos também a questão do surgimento dos falsos cristos, falsos profetas. Geralmente quase todos os países do mundo estão em guerra, existe fome no mundo inteiro e as pestes. Então veja que de fato o que o Senhor Jesus falou naquela época está completamente acontecendo nos dias atuais. Sinais da volta de Jesus Cristo, catástrofes naturais. Os desastres naturais foram profetizados por Jesus no sermão profético de Mateus 24, como um dos sinais dos últimos dias. O sol escurecerá, a lua não dará a sua luz, as potências dos céus serão abaladas, terremotos em vários lugares, fome, pestes. Já podemos ver alguns desses sinais se cumprindo, como já acabei de falar. Algumas questões dessas já estão acontecendo. É um sinal da volta iminente do Senhor Jesus. O Senhor Jesus está às portas. Ele brevemente irá buscar a sua igreja. Algumas pessoas com aquela velha história de sempre, aquela velha frase de sempre: eu ouço que Jesus vai voltar desde quando eu era criança. Bom, a verdade é que se alguém ouvir isso e não está atento a essas coisas, é porque não crê na volta do Senhor Jesus. E sim, o Senhor Jesus virá, nós não saberemos quando, mas Ele virá. E outro ponto também, o Senhor Jesus, Ele volta todos os dias para as pessoas, só que quando essas pessoas partem para a eternidade. Quando alguém parte para a eternidade, simboliza que Jesus voltou para aquela pessoa especificamente, né? Então o tempo dela se findou, então ela parte para a eternidade. Agora há de se saber se ela partir para a eternidade com o Senhor ou não. De qualquer forma, o Senhor Jesus virá. O mundo preparado para a volta de Jesus ou não, o Senhor Jesus virá. Isso é uma verdade e nós precisamos continuar firmes nesse propósito, porque Jesus virá. Aumento da rebelião e conflitos. Jesus mencionou também a respeito do rompimento da paz ao falar a respeito de guerras, rumores de guerra, nação contra nação e reino contra reino. O princípio de dores seria marcado por um crescente processo de rebelião e conflitos de todas as ordens. Então vemos que as guerras e os rumores de guerra. Quase todos os países do mundo sempre tem uma guerra aqui ou outra ali, estão sempre em conflito. O Senhor Jesus, apesar que Ele é o príncipe da paz, né, e por isso que as pessoas se perdem, né, porque o mundo não precisa de paz, o mundo precisa do príncipe da paz, que é Jesus Cristo, mas estão alheios a Ele, né, não querem saber do Cordeiro de Deus que tira o pecado no mundo, não querem saber desse Senhor Jesus que é o príncipe da paz. Então, o que acontece? O mundo vive guerras e rumores de guerra, nação contra nação, reino contra reino, e é um processo de rebelião um contra o outro e também contra o Senhor Jesus, né? O aumento da maldade e dos conflitos. O período que antecede a volta de Jesus será marcado por grandes tensões nunca vistas antes. Sabem por quê? A Bíblia tem a resposta: porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. Por isso Jesus previu o aumento das ações diabólicas, como o aparecimento de falsos cristos e falsos profetas, e perseguições aos crentes, além da multiplicação da iniquidade. Então vemos alguns pontos aqui sobre a questão das ações diabólicas. Satanás, ele faz todas as artimanhas, como diz 1 Coríntios capítulo 4, versículo 4, ele cega o entendimento dos incrédulos. Então ele age no coração dessas pessoas para fazer maldades, para criar situações completamente diabólicas, coisas satanistas, coisas terríveis, tenebrosas,
temos também o aparecimento de falsos cristos, né? E sempre haverá alguém se intitulando ser a encarnação de Cristo. E muitas pessoas acabam sendo levadas por esses falsos cristos, acham que de fato aquele falso Cristo ele é o Cristo. Então veja que outrora, quando o verdadeiro Cristo desceu à terra, as pessoas não criam que ele era o Cristo. E agora vem um Cristo falso e as pessoas acreditam que ele é o Cristo. Veja como estão invertidas as situações. E por que as pessoas acreditam hoje que um falso Cristo é o Cristo? Porque não tem conhecimento da palavra do Senhor. E também os falsos profetas, que sempre houve e sempre haverá os falsos profetas. Perseguições aos crentes. Quantas das vezes, aqui mesmo no Brasil e ao redor do mundo, os cristãos são perseguidos. E isto vem desde os tempos bíblicos. Sempre houve perseguição contra os discípulos do Senhor Jesus. Então sempre haverá, isso é uma coisa notória. Então também a multiplicação da iniquidade. A Bíblia vai dizer que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Isto é bíblico, mas isso não pode acontecer comigo e nem com você. Você não pode permitir que você caia nessa malha que é a iniquidade. Você não pode permitir que o seu coração se esfrie, né? Você precisa continuar firme no Senhor. Mais sinais da volta de Jesus. Sofrimento e martírio dos cristãos. Jesus alertou os apóstolos e discípulos sobre momentos de muito sofrimento e martírio, pois eles ainda não tinham padecido pela fé em Cristo, mas haveria um tempo em que teriam de enfrentar tormentos, prisões, mortes, além de serem odiados por todos. O tempo passou e os discípulos de Jesus continuam sofrendo perseguições. Os apóstolos, os discípulos, ainda não tinham experimentado essa questão de ser perseguido. Então Jesus alertou acerca disso. E hoje não é diferente. Hoje existem, em média, morrem 8 pessoas por dia no mundo por perseguição religiosa no que tange a ideia do cristianismo. 8 cristãos morrem por dia no mundo por ser perseguido por amor a Cristo. Então veja que aqui cabe até um questionamento: será que eu morreria e não negaria a Cristo? Ou será que eu negaria a Cristo para continuar vivo? E você, como você reagiria? Você de fato, você está pronto para morrer pela causa de Cristo? Você faria como Pedro, que negou a Cristo? Ou você se manteria firme e não negaria ao Senhor? Ou seja, ser fiel até a morte, ou seja, ser fiel para a morte. Mesmo se for o caso de morte, você continua sendo fiel. Então isso são questões que nós precisamos compreender e meditar, porque as perseguições contra nós elas acontecem diariamente, ou comigo, ou com você, ou com ambos, ou com pessoas que conhecemos. Isto é notório. Mais uma vez é bom deixar claro: quando alguém persegue você por você ser cristão, isto é uma boa causa. Você está sendo perseguido por amor a Cristo. Isso é bíblico e isso continuará assim. E você não deve ir para as redes sociais para ficar choramingando, para se fazer de vítima porque está tendo intolerância religiosa sobre você. A perseguição ela vai acontecer com você. E se não tiver isso, se você por acaso nunca sofreu nenhum tipo de perseguição por você ser cristão, é bom você começar a analisar bem como está a sua vida diante do Senhor. Porque, na bem da verdade, esse sofrimento e martírio, muitas pessoas são atormentadas, muitas pessoas são mortas, como eu disse, 8 pessoas em média por dia morrem por amor a Cristo, são forçados a negar a fé. Então, você precisa continuar firme na pessoa de Cristo. Falsos profetas. Jesus alertou que nos últimos dias haveria o surgimento de falsos profetas. Durante a história, muitos deles se levantaram, mas sem dúvida esse número tem aumentado significativamente na atualidade. Tem até um falso Cristo aqui no Brasil que é muito conhecido de todos, que é o Henrique Cristo. Ele se intitula a encarnação do Senhor Jesus.
e algumas situações, e algumas pessoas, ele tem alguns discípulos, né, na vida dele. Na verdade, acho que são discípulas que eles chamam, que acho que geralmente me parece que são apenas mulheres, não tenho muita certeza aqui, porque eu nunca entrei nesse quesito aqui do Henrique Cristo, porque nunca me interessou, mas só a nível assim para você ter uma ideia de uma pessoa que se diz ser Jesus Cristo, né, encarnação de Cristo, seria esse Henrique Cristo. Henrique Cristo, aqui no Brasil ele é bem conhecido. Há até uma questão até provocativa de um apresentador, que quando o Henrique Cristo chegou, um apresentador aqui no Brasil mesmo, num programa de televisão, TV aberta, ele colocou uma água no balcão e disse para o Henrique Cristo transformar a água em vinho, porque esse apresentador ele é conhecedor da palavra, então ele meio que fez uma provocação, porque ele sabe, né, o apresentador sabe que o Henrique Cristo não é Cristo, né, ele não é em encarnação, ele sabe, tem conhecimento da palavra. Então veja que muitas pessoas ainda seguem após esse tipo de pessoa, né, esse tal do Henrique Cristo, né, mas que Deus venha dar esclarecimento a esse Henrique Cristo e que de fato ele venha aceitar a Cristo como Salvador, né? O esfriamento do amor. Jesus disse que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Os dias que antecedem o arrebatamento da igreja serão muito difíceis, pois serão marcados pela falta de amor e de discernimento espiritual. Os falsos profetas enganarão a muitos. Escândalos, traições, ódio e uma grande apostasia. Porventura não é isso que estamos vendo acontecer? Veja que as pessoas hoje não têm discernimento espiritual. Muitos de nós, né, no conceito aqui geral, vamos colocar todo mundo aqui junto, muitos de nós não temos discernimento. Por que nós não temos discernimento? Muitas das vezes, principalmente por falta de conhecimento da palavra do Senhor. Então, são levados por qualquer vento de doutrinas de demônios, fábulas. Por quê? Porque não conhece a palavra do Senhor. E com isso, essa questão do esfriamento, vem também as questões das traições, dos escândalos, né? Acontece a apostasia. Então veja que não é, de fato, as coisas que nós temos visto acontecer nos templos, nas nossas igrejas, porque as pessoas o amor vai se esfriando, as pessoas começam a se trair mutuamente, é um ódio no coração, que eu não sei de onde é que vem tanto ódio, só o Senhor Jesus para repreender esse negócio. E muitas dessas pessoas não têm um interesse de conhecer a palavra, de fato estar entregue ao nosso Senhor. E justamente porque o amor se esfriou e, consequentemente, a iniquidade ela aumenta. Porque quando temos amor um com os outros, essas coisas não acontecem. Porque quando nós temos amor um para com os outros, nós estamos mais preocupados em servir as pessoas, então nós não temos como ter ódio de alguém, né? A Bíblia diz, Jesus disse que amarai o próximo como eu vos amei, né? Amai-vos uns aos outros assim como eu vos amei. Então, nós precisamos ter esse ensinamento, né? Porque o amor é a principal raiz do Evangelho. Então, que nós venhamos estar enraizado nesse amor, né? No amor de Cristo para com todos nós, né? Para com o próximo. Jesus fala a respeito da vigilância, sempre alertas. Jesus disse: olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. Ele estava nos alertando a respeito da necessidade de estarmos vigilantes acerca da sua segunda vinda. A primeira ação mencionada no texto de Marcos 13:33 é olhar, que significa perceber ou estar de sobreaviso. Quantas pessoas hoje não estão mais olhando, não está mais sobre aviso, não pensa mais na volta do Senhor, perdeu a fé, não acreditam mais que o Senhor Jesus virá para buscar a sua igreja. Então, não estão mais vigilantes, não estão mais apercebidos sobre as coisas. Quando um soldado está no sentinela, ele está alerta, ele está com o olho bem vivo, ele não pode dormir, ele está ali alerta. E assim somos nós também, nós somos soldados do Senhor, soldados de Cristo, então nós precisamos estar sempre alerta. E aqui o sempre alerta não é que você não possa dormir ou descansar, mas aqui é no sentido espiritual. Nós precisamos estar sempre prontos,
para a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Precisamos estar preparados. Nós não temos que nos preparar, nós precisamos estar preparados, porque nós não sabemos a que hora isso pode acontecer, nem o dia. Então, estaremos preparados, precisamos continuar preparados, prontos para a volta do Senhor. Sempre vigiando. A segunda ação mencionada por Jesus em Marcos 13:33 é vigiar, o qual pode ser traduzido também como estar ou permanecer acordado, estar atento, pronto, cuidadoso. A vigilância foi amplamente mencionada por Jesus no sermão profético de Mateus 24. O mestre nos mostra que existe uma recompensa para quem é vigilante, a vida eterna ao lado de Jesus Cristo, o Rei dos Reis. Então, eu e você continuamos vigilantes, sempre atentos. E para que isso? Para que venha a nossa recompensa. E qual é a nossa recompensa? Como nós somos soldados do Senhor, estaremos com esse general nas mansões celestiais. Então, que nós venhamos a cada dia mais estar sempre alertos, estarmos vigilantes quanto à vinda do Senhor, estarmos vigilantes com a nossa vida cristã, a nossa jornada, o que eu estou fazendo, o que eu estou fazendo, será que está de acordo com o que a Bíblia diz? Será que eu estou dentro dos parâmetros bíblicos, né? Isso que nós precisamos nos preocupar. E claro, também está principalmente com a nossa fé no Senhor, até porque o Evangelho não é um livro de regras daquilo que eu posso e o que eu não posso fazer. Ou seja, se eu não fizer tal coisa, eu estarei salvo. Não, nós somos salvos mediante a fé no Senhor pela graça. Mas nós devemos também estar com a nossa vida no altar, estarmos com a vida de santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Sempre em oração. A última ação determinada por Jesus no texto de Marcos 13, aqui deve ser 33, é orar. Orar é entrar como filho na sala do trono de Deus e falar diretamente com o Todo-Poderoso. Não há nada melhor do que desfrutar da presença de Deus por intermédio da oração. O Senhor se agrada quando os seus filhos buscam a sua presença e não somente os seus presentes. É interessante que nós venhamos compreender que nós devemos estar na presença do Senhor sempre, independente daquilo que nós estamos vivendo, vivenciando. Se nós estamos num momento de dificuldade ou não, nós precisamos continuar com a nossa comunhão no Senhor. E não procurar somente o Senhor quando nós queremos algo, queremos uma bênção, queremos um presente, vamos assim dizer, né? Nós precisamos, independente das nossas circunstâncias, nós devemos estar em comunhão com o Senhor. Por exemplo, você com o seu pai, independente do que se ele vai te dar um presente ou não, mas você continua ali conversando com o seu pai, você continua tendo intimidade com o seu pai. Vou pegar aqui o pai aqui como exemplo por uma questão de que Deus é o nosso Pai Celestial. Então, não no sentido figurado, aqui para que nós venhamos entender, mas esse pai também pode ser sua mãe, de repente você possa, não, infelizmente, não ter mais o seu pai, mas somente que para que nós venhamos compreender. Então, independente das circunstâncias, nós precisamos estar sempre alerta. Me lembro que certa vez o evangelista, né, Sanrim, ele estava na noite de Natal, ele preparou a árvore de Natal, preparou os presentes para a sua filha, me parece que a filha tinha 5 anos, e deixou bem de uma forma estratégica, né, a árvore bem na frente do quarto da menina. E quando a menina levantou pela manhã, do dia 25 de dezembro, a criança veio e abraçou os presentes e começou a abrir os presentes feliz da vida. Só que Sanrim ficou completamente triste. Por quê? Porque a filha sequer olhou para ele, até que o Espírito Santo falou ao coração de Sanrim: por que entristece tu o teu coração? Eu, o Senhor, preparo o presente para todas as manhãs para os meus filhos, mas os meus filhos não me agradecem. Mas que nós venhamos ser gratos ao Senhor pelos presentes que Ele nos dá. E qual foi o principal presente que Deus nos deu? A nossa salvação em Cristo. Então, independente que o Senhor não te dê uma bênção específica hoje, que talvez você precise, importa que você continue glorificando o nome do Senhor. Ainda que a figueira não floresça, eu exultarei no Deus da minha salvação. Então, independente das suas circunstâncias, seja grato ao Senhor, porque você é uma pessoa salva na pessoa de Cristo. Então continue glorificando e exaltando e sendo grato ao nome dele. Lembra de Lucas capítulo 17, versículo 17? Onde a Bíblia vai falar ali que 10 leprosos,
estavam 10 leprosos, foram curados, mas somente um voltou para agradecer. Que nós venhamos ser este leproso, que outrora éramos cercados pela lepra do pecado, aqui no sentido figurado, até porque lá no Lucas 17 era literal, a lepra ali era literal, mas vamos trazer aqui para um contexto mais simbólico, né? No sentido mais espiritual, que outrora nós estávamos com a lepra do pecado e o Senhor Jesus nos curou, que nós venhamos ser esta pessoa que será sempre grato ao Senhor por esta cura, por essa libertação, por essa transformação. Aí você percebe que no texto vai dizer que essa pessoa, né, que voltou para agradecer o Senhor, recebe muito mais, ele é mais lembrado, ele observa que ele foi curado, ele prestou atenção, ele se tocou que de fato ele foi curado enquanto estava indo. Então veja que os outros talvez nem se deram conta, né, que foram curados. Então que nós venhamos nos dar conta que de fato nós somos curados, que de fato o Senhor nos deu a nossa salvação, e isso é o mais importante, independente daquilo que você possa ter ou não. Mais importante que você é salvo na pessoa de Cristo. Conclusão: o Senhor Jesus prometeu estar conosco todos os dias em que vivermos aqui na terra, até a consumação dos séculos. No arrebatamento da igreja estaremos para sempre com o Senhor. Nossa comunhão com Ele será total e completa, e o veremos como Ele é. Os sinais são alertas divinos para não ficarmos aqui quando a trombeta de Deus soar e Jesus vier buscar a sua noiva. Nós, como noiva do Senhor Jesus, que nós venhamos estar atentos com a nossa vida no altar, para quando Ele vier buscar a sua igreja, nós venhamos estar com Ele na segunda vinda de Jesus Cristo, né? Que nós venhamos subir em nome de Jesus para estar com Ele nas mansões celestiais. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida, que você tenha uma boa aula, não deixe de ir à Escola Bíblica Dominical, até porque quem faz a escola é o aluno. Tchau!